bem com vocês? Hoje nós vamos refletir sobre um fato que parou o Brasil no dia 4 de maio de 2020. O ator Flávio Migliaccio, nome difícil de falar, ele se suicidou. Em pleno período de pandemia, o Brasil ficou chocado ao ver um ator tão experiente, aos 85 anos de idade, admirado por muitos, cometendo suicídio. Mas o que me chamou mais a atenção é que o Flávio, ele deixou uma carta. E nessa carta, entre as frases que ele disse o seguinte: me desculpe, mas não deu mais. A velhice nesse país é um caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão de que foram os 85 anos jogados fora em um país como este. Queridos, a frase que mais chamou a minha atenção é quando ele diz: parece que a humanidade não deu certo. Você já parou para pensar que Deus talvez, ao criar o homem, colocar no jardim do Éden, ver que tudo era perfeito, colocar no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, dar-lhes a opção de comer ou não do fruto, e então Deus de repente chega no jardim do Éden e vê que o homem e a mulher haviam comido da árvore, Deus já sabia e estavam se escondendo. Você já parou para pensar que talvez Deus cogitou na sua mente a humanidade não deu certo? Assim como Flávio, eu creio que Deus não pensou, mas se fosse eu e você, pensaríamos com certeza, a humanidade não deu certo. Mas quando pensamos assim, em período de pandemia, que a humanidade não deu certo, que viver já não é tão bom mais, que as angústias que nós temos, os problemas e tudo aquilo que nos maltrata não passará. Quando pensamos assim, nós então cogitamos na nossa mente que a humanidade não deu certo. Queridos, Deus, ele quando naquele jardim do Éden, ele então, Adão e Eva ali parados diante dele, dizendo que haviam comido do fruto proibido, então Deus cogitou em sua mente o plano da salvação. Um plano que Deus já havia pensado antes, mas naquele momento era o momento da execução. Deus então matou o cordeiro e então os cobriu. Naquele momento veio a primeira morte. Deus havia dito para Adão e Eva que se eles pecassem, com certeza eles morreriam. Mas naquele momento, Adão e Eva não morreram, mas alguém morreu. O cordeiro que deu a vida para salvar aquele que havia se perdido, morreu. O Cordeiro de Deus é aquele que tirava o pecado do mundo e que mais na frente viria o próprio Jesus. E assim, em meio a um período de pandemia, quando nós pensamos a humanidade não deu certo, é então que devemos olhar para o Cordeiro que morreu desde o princípio. Porque João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não morresse, mas que tivesse a vida eterna. Não é necessário que suicidemos para que possamos suavizar a nossa dor. É preciso que nos entreguemos nas mãos daquele que morreu para nos salvar. Então faça a melhor escolha. Entregue-se a Cristo e não pense que a humanidade não deu certo, porque em breve tudo isso aqui passará e nós teremos então uma nova humanidade. Nós teremos o que é descrito em Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, como o próprio Pedro nos diz. Confie em Deus, espere e tudo passará. Fique em paz, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conceda a paz que só Ele pode nos dar. Beijinho no coração de vocês. Que morreria por amor, o Cordeiro.